queria pedir desculpa primeiramente pela qualidade que tá aqui da luz. Eu tentei é, arrumar aqui, ver se eu conseguia uma luz melhor, só que infelizmente eu não consegui. E desligando a luz do quarto fica ainda pior, então a gente vai ter que se virar com o que a gente tem hoje. Mas saudações a todos os irmãos que estão me escutando agora. Eu tenho algo para falar da parte de Deus para todos vocês, que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, do versículo 7 ao 18, eu vou comentar sobre. Para quem não sabe, Malaquias faz parte de um dos profetas menores, que exortava o povo acerca da desobediência que eles estavam cometendo e fazia a chamada ao arrependimento para que se voltassem ao Senhor e as maldições parassem de cair sobre eles. E aqui em Malaquias, nesse capítulo, estava acontecendo uma coisa muito curiosa, porque o pessoal de Israel estava roubando da casa de Deus, e eles mesmos perguntavam, como assim estamos roubando da casa do Senhor? E Deus responde, vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. E não é o tema do vídeo de hoje exatamente, eu não quero falar sobre isso, sobre dízimo e oferta. Eu quero falar mais precisamente sobre o que está escrito nos seguintes versos. Leiam comigo, por favor, se você puder, claro. Aqui no versículo, a partir do versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações se chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar sobre esses versos. Vamos lá, primeira coisa, o que é o devorador? Devorador, muita gente acredita até hoje que devorador é uma espécie de demônio que vem do inferno para poder acabar com as finanças dos crentes. Muitas pessoas acham que se você não pagar o dízimo, se você não ofertar, vai vir um demônio do inferno e esse demônio vai te fazer ficar pobre. Não é isso não é literalmente isso que significa. O devorador, pessoal, se tratava de uma peste de gafanhotos. Para vocês que já devem saber, né, o povo de Israel vivia muito da parte da questão da agricultura. Eles comiam da terra. E um enxame de gafanhoto era realmente muito prejudicial, porque ia acabar com as plantações de uva, ia acabar com a plantação de oliveira, aliás, de azeitona, né, as oliveiras, ia acabar com a produção de trigo e ia deixar o pessoal lá praticamente passando fome. E Deus falou que ia repreender o devorador, ou seja, Deus ia repreender o enxame de gafanhotos para não acontecer o que aconteceu no Egito. E lendo esses versos, uma coisa fica meio que clara. Não podemos roubar de Deus. Mas quando nós roubamos de Deus? Porque eu quero comentar agora sobre o dízimo e sobre as ofertas. Hoje em dia, 2025, né, no nosso presente momento, o dízimo ele não é uma obrigatoriedade para a igreja mais. Muitas igrejas aderiram o dízimo e é uma coisa muito útil, mas não é obrigatório mais. Certamente não dê o dízimo senão você vai para o inferno, não é assim também que funciona, mas é uma coisa muito boa. Hoje em dia nós vivemos um tempo da graça e o que Jesus nos ensinou? Que nós devemos ofertar aquilo que nós pudermos, de acordo com o nosso coração, o que a gente sentir de doar. Então Jesus abençoou a mulher que deu para ele uma única moeda, que era tudo que ela tinha. E o pessoal que tava botando um monte de moeda, ele agradecia, óbvio, mas tipo assim, pra pessoa que deu uma moedinha, ele colocou destaque. Então hoje nós devemos ofertar ao Senhor naquilo que a gente pode. E eu vejo muitos cristãos, e eu me incluo nisso também, porque eu cometo esse erro muitas vezes,
que o Senhor, ele abençoa a gente, ele nos prospera financeiramente e a gente entrega a menor parte para ele. Quando a gente lembra dele. Então, quando Deus fala aqui que vocês estão me roubando, se você ler um pouquinho antes, ele vai falar que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, quando nós deixamos de ofertar, de dizimar, nós estamos deixando faltar mantimento na casa do Senhor. Então, os nossos irmãos mais necessitados estão deixando de comer. Não tem mantimento, porque o mantimento aqui é o alimento, é o básico. E a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que alimenta os órfãos, os pobres, as viúvas. E ele nos utiliza como instrumento para isso acontecer. Ou seja, quando nós não ofertamos a Deus, quando não entregamos o que ele nos abençoou, porque tudo na terra é dele. Então, quando a gente não devolve para ele o que é dele, as pessoas mais necessitadas padecem. Entendeu? Então, quando o Senhor fala aqui que a gente está roubando dele, é quando a gente deixa de ajudar o próximo. Quando a gente deixa de ajudar quem precisa. Porque você deve se perguntar, mas Deus está no direito de falar que a gente está roubando dele? E a resposta é sim, claro. Porque como eu falei, tudo é dele. Tudo nesse mundo é dele. Tudo vem dele e se não fosse por ele, nós não teríamos nada. Eu não teria essa roupa, eu não teria essa casa, não teria nada. Então, quando a gente deixa de ajudar, nós estamos sim roubando do Senhor. Porque o dinheiro não é nosso. Nem o que a gente tem é nosso. Salmos vai dizer que tudo na terra pertence ao Senhor. E isso, quando o povo de Israel fazia isso, deixava de ajudar o próximo, aí vinha as maldições. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte. No vídeo de hoje eu quero dizer o seguinte. Se você está com medo, receio, se você já ganha pouco e tem receio de ajudar, tem receio de contribuir, talvez Deus, através desse vídeo, queira dizer para você que enquanto você ajuda quem precisa, Deus ajuda você. Quando você abre mão do seu dinheiro para ajudar outras pessoas, quando você abre mão daquilo que você tem para ajudar outras pessoas, Deus cuida de você também. Enquanto você resolve os problemas de outras pessoas, Deus resolve os seus problemas. E ele fala que você deve doar, você deve ajudar quem precisa. E se por acaso Deus não te abrir uma porta tão grande que caia do céu uma bênção tão maravilhosa e você prospere de uma maneira tal, se isso não acontecer, o básico que você precisa não vai faltar. Não vai faltar. Então existem dois tipos de pessoas. As pessoas que Deus abençoa sem medidas e as pessoas que Deus vai alimentar com o suficiente. Então é por isso, meus irmãos, que nós devemos estar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Jesus diz, estar com o nosso coração alicerçado na rocha, que é Cristo. Porque se a gente não tiver se nós não construirmos a casa que é o nosso coração em cima da rocha que é Cristo, quando nós tivermos que ajudar quem precisa, ou se muitas vezes a gente não for a pessoa que vai ter de esbanjar, mas e sim ser a pessoa que vai ser alimentada somente com o suficiente, nossa casa vai cair. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Se você constrói a sua casa, sua confiança sobre o seu dinheiro, você constrói a sua casa sobre a areia. Vai vir o vento e vai derrubar tudo. Se você constrói a sua casa confiando na sua capacidade, na sua inteligência, é construir a casa sobre a areia. É esperar a certeza de que ela vai cair e que vai cair em breve. Então, meus irmãos, talvez o que Deus queira falar com você nesse vídeo é: ajude quem precisa, sem medo, sem medo. Porque o que você precisar, assim como você está ajudando o próximo, Deus também vai te ajudar. Enquanto você resolve o problema de outras pessoas, o Senhor vai cuidar dos seus problemas. E saiba que talvez possa ser que realmente você não prospere tanto, que você não ganhe tanto dinheiro quanto você quer. Mas Deus nunca vai te deixar sem faltar nada. Ele pode te alimentar ali, na conta, certinho, mas Ele vai.
Então confie no Senhor e ajude o próximo, que isso é uma coisa muito boa diante de Deus.